Você já percebeu que, em muitos mesas de RPG, as armadilhas são basicamente irrelevantes ou servem para um único propósito, causar dano aos seus jogadores? Às vezes elas viram apenas um teste de dado rápido, rola um dado aí para ver se você consegue abrir aquela armadilha. Mas isso não traz impacto ou escolhas reais aos seus jogadores. O problema não é você usar as armadilhas, e sim usá-las sem uma intenção real. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você transforma essas armadilhas que são consideradas irrelevantes para os seus jogadores em uma das ferramentas mais poderosas do seu RPG. Não para você punir os seus jogadores, mas sim para você criar tensão, decisões difíceis e cenas que ficam na memória dos seus jogadores por anos e anos e anos. Então se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Uma armadilha eficiente ela não funciona porque ela machuca os seus jogadores, mas sim porque coloca pessoas diante de escolhas sob pressão. Os seus jogadores, então, eles vão reagir muito mais ante a consequência daquele ato, a consequência daquela armadilha, do que o próprio dano da armadilha em si. Mas sim em errar uma decisão na qual o tempo está passando. Quando o grupo, então, está naquele corredor estreito e eles reparam que há uma armadilha naquele corredor, ele tem duas escolhas. Ou eles avançam, ou eles recuam. Eles devem pensar, eu devo guardar um certo recurso agora, ou devo gastá-lo? Não sei o que vai acontecer no futuro, então vou gastar isso ou não? Tentar algo criativo, dar um triplo twist escarpado no ar e cair do outro lado da armadilha, ou simplesmente recuar e tentar achar outro caminho. São essas decisões que transformam aquela armadilha simples que você colocou em algo épico para seus jogadores. Por exemplo, aqui o grupo de jogadores está explorando uma masmorra. Eles estão passando num corredor e de repente eles ativam a placa de pressão. Eles não reparam porque eles falharam no teste, ou você simplesmente não falou que tem nada ali e eles não se preocuparam. E de repente a entrada e a saída deles se fecha. E pouco a pouco eles começam a ouvir barulho de água. Eles não reparam, falam, ok, né, vamos tentar achar uma saída, não encontram. E aquele corredorzinho começa a encher de água pouco a pouco, pouco a pouco. Aí sim entra a verdadeira pressão, as escolhas que eles vão ter que fazer. O verdadeiro inimigo aqui não é a água em si que está subindo, e sim um relógio invisível. Eles devem ser muito rápidos para que eles não morram afogados. Nos filmes de Indiana Jones, então, a tensão real não está no dano das armadilhas em si, mas no fato de que uma escolha errada pode custar tudo em questão de segundos. Outra coisa também é que uma armadilha completamente visível não cria desafio, e sim frustração para os seus jogadores. Quando o jogador então ele não tem informação, isso não cria desafio, não cria escolha, e sim punição para o mesmo. Se ele falhar num teste, ele vai sofrer o dano, concorda comigo? Narrativamente falando, armadilhas visíveis elas são muito mais eficazes porque elas criam uma espécie de suspense consciente. Os jogadores então eles entendem que naquele corredor, naquela sala, naquele quarto, naquela porta tem algo errado, mas não sabem exatamente o que e nem como lidar com isso. Esse tipo de tensão então ele transforma a armadilha em um problema a ser resolvido, não em um número a ser rolado. Por exemplo, aqui o grupo de jogadores está avançando por uma dungeon. À medida que eles começam a passar por corredores, entram em salas, eles começam a reparar marcas profundas no chão, esqueletos presos em engrenagens, paredes riscadas e buracos que antes estavam camuflados e agora não estão, por terem sido ativados por armadilhas. O sentido aranha dos seus jogadores então está a mil ali. Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Porém eles não sabem de onde vem a armadilha, não sabem se realmente as armadilhas estão desativadas ou estão ativadas, ou se há algo mais perigoso no fundo dessa dungeon. Os filmes Jogos Mortais funcionam tão bem porque o público conhece a armadilha desde o início e acompanha com uma ansiedade crescente cada tentativa de fuga. Uma armadilha boa então, ela nunca é colocada ali porque sim, ela deve fazer sentido para o ambiente em que está. Esse tipo de armadilha então ele reforça a imersão, porque os jogadores vão olhar ao redor e vão entender que aquela armadilha, que aquele desafio faz parte do ambiente, não foi algo forçado, não foi algo que você colocou ali e falou, agora é assim. Os templos que seus jogadores exploram devem refletir a crença naquele lugar. Fortalezas refletem estratégia, ruínas refletem certa decadência. Um exemplo é que o grupo de jogadores está explorando uma ruína antiga. Eles exploram todo lugar e no centro de todo esse lugar então há um templo antigo. À frente deles então, quando eles passam pela porta, eles notam um altarzão ali e tal, talvez sem nada, com marca, seja o que for. Eles vão se aproximando lentamente, um passo ante o outro, olhando ao redor, calmo, sem pressa. Quando eles chegam diante do altar, eles notam que não tem nada. Porém, deliberadamente alguém mente. E ao realizar essa mentira, o jogador então ele acaba preso, ele acaba sendo atingido por algo. Mas a ideia é que a armadilha não é apenas mecânica, é a fé do lugar se manifestando fisicamente. Nas dungeons de Zelda, as armadilhas revelam a lógica daquele lugar e revelam também quem o construiu. As armadilhas são ferramentas narrativas silenciosas. Elas levantam sempre perguntas: quem construiu isso? Contra quem? Em que época? Os jogadores então, eles começam a fazer esse tipo de pergunta. A armadilha, ela deixa de ser um obstáculo, algo para simplesmente causar dano aos jogadores, e se torna uma história ambiental, uma história daquele lugar, uma história daquele templo, uma história daquela ruína, uma história daquela caverna.
Ela em si, ela não interrompe a narrativa, ela é parte dessa narrativa que você está contando. Por exemplo, o grupo de jogadores está explorando a masmorra, né? E eles começam a reparar à medida que eles avançam que várias armadilhas já foram acionadas. E eles começam a pensar, pô, alguém já passou aqui. O que aconteceu? Será que ele chegou ao fundo desse lugar? Será que ele encontrou o tesouro? Será que ele encontrou o inimigo que está à frente dele? Essas armadilhas ativas, elas criam uma nova narrativa. Não só o vamos explorar essa dungeon aqui porque a gente é foda. Mas sim levanta a dúvida, será que alguém já realmente passou aqui? Dark Souls constrói toda essa narrativa através de cenários, armadilhas e ruínas e contam histórias sem diálogo. O melhor de tudo não é simplesmente você pôr uma armadilha, é você fazer com que o seu jogador então ele gaste um recurso importante, algo que ele não poderia gastar ao explorar uma dungeon. Nós sabemos então que os pontos de vida eles sobem e descem. Todo grupo de jogadores eles vão ter uma poção de cura ambulante, que é o clérigo, que é o bardo, que é o paladino, o ranger, o druida. Mas um recurso importante não tem como ser recuperado. Armadilhas realmente inteligentes elas drenam tempo, magia, equipamento, itens consumíveis e principalmente a confiança dos seus jogadores. Se seus jogadores perderem algo realmente raro enquanto exploram uma dungeon, isso gera muito mais tensão do que perder algo temporário, como pontos de vida. O exemplo então é que o guerreiro que está à frente do grupo ele acaba ativando uma armadilha. O mago então vendo que essa armadilha pode causar a morte de todo mundo ou sei lá, simplesmente paralisar todo mundo, ele gasta uma magia de nível muito alto. E é esse gasto que cria uma frustração. Você acha que o teu mago, enquanto explora uma dungeon, ele quer gastar a magia de nível 3, nível 4, 5, 6, seja o que for, numa armadilha ao invés de um inimigo à frente dele? Pense nisso. No Senhor dos Anéis, o peso da jornada está no desgaste acumulado, e não nas batalhas isoladas, se bem que as batalhas são maravilhosas, né? Uma armadilha isolada, então não é um susto, o jogador está explorando, né, ali a dungeon, uma armadilha, ok, pá, desativei. Porém, se você, em vez de colocar uma armadilha, colocar uma série, colocar uma sequência de armadilhas para os seus jogadores. Quando as armadilhas, elas aparecem em cadeia, isso obriga os seus jogadores a perceberem que aquele ambiente que eles estão é extremamente hostil. Isso muda o comportamento dos jogadores de forma mais orgânica. O mundo, a masmorra, o templo, a ruína, deixa de ser um elemento neutro e se torna um ambiente totalmente perigoso. O exemplo aqui com o Ladino, então, ele desarma uma armadilha, quando ele desarma essa armadilha, ele acaba ativando uma segunda armadilha. Essa segunda armadilha, então, ela não dá dano, ela não mata, ela não paralisa, não faz nada. Ela simplesmente ativa uma espécie de alarme no lugar. Começa a soar um som muito alto, ativando todas as defesas dessa masmorra que eles estão explorando. Isso mostra então que alguém planejou tudo aquilo com certo cuidado, e os seus jogadores então agora eles vão andar com grande receio pela masmorra. O filme Esqueceram de Mim é basicamente uma dungeon inteira baseada em armadilhas que funcionam de maneira consecutiva. E são essas armadilhas que mudam totalmente a história. Se você assistiu o filme, sabe que é divertido o filme e é bem legal. É isso, uma armadilha ativa outra, que ativa outra, que ativa outra. Você pode pôr isso nas suas dungeons e os jogadores vão ficar com o apertado. Nem toda armadilha que você colocar na sua campanha precisa ser feita de lâminas e mecanismos. Às vezes, uma escolha moral dos seus jogadores pode ser muito mais efetiva do que realmente uma armadilha que cause dano e acabe matando os jogadores, paralisando, liberando um monstro poderoso. Esse tipo de armadilha, então, eles não tiram pontos de vida, não acabam matando, paralisando seus jogadores, e sim tiram certezas. Um exemplo é que o grupo de jogadores se vê diante de uma cela. Nessa cela, então, há um único prisioneiro, e esse prisioneiro grita por ajuda. Me ajude, eu estou preso aqui há muito tempo, me salte! Só que o Ladino, inteligentemente, né, e nada desconfiado, ele começa a olhar ao redor e percebe então que se eles abrirem o portão, se eles acabarem soltando esse prisioneiro, uma outra armadilha muito mais poderosa, muito mais perigosa vai acabar sendo acionada. Aí entra aquele dilema moral. Nós salvamos o prisioneiro ou nós continuamos explorando a dungeon e deixamos esse cara para trás? O filme Dark Knight constrói esses momentos mais marcantes a partir de armadilhas morais sem uma solução perfeita, assim, sabe? Armadilhas, então, quando solucionadas, elas devem compensar inteligência, não apenas a ficha do seu jogador. Quando o ladino do grupo está ali solucionando aquela armadilha, ele rola um dado e vai bem, pô, legal, ele conquistou aquilo, mas aquilo traz uma sensação de vazio para o seu jogador, uma vitória vazia para ele. Porém, todavia, contudo, se ele tá ali e ele começa a pensar, ele se afasta, ele olha, ele pensa, cria soluções e hipóteses para resolver aquela armadilha, aí sim o cérebro do seu jogador entende aquilo como uma conquista real. Armadilhas bem feitas de verdade, elas pedem atenção antes de pedir testes. Faça com que os seus jogadores usem peso, água, animais, espelhos, ferramentas diversas para que eles possam improvisar e pensar em soluções antes de realmente agir, antes de realmente rolarem um dado. Assim, a conquista para o seu jogador, assim a conquista para os seus jogadores vai ser muito mais legal. Death Note é uma narrativa inteira baseada em armadilhas, através da leitura de cenário e interpretação. A armadilha ela carrega a assinatura de quem criou. Vilões meticulosos, eles criam armadilhas letais, aquela que o jogador falhar ele vai tomar muito dano.
Vilões cruéis, eles vão criar armadilhas totalmente humilhantes para seus jogadores. Vilões pragmáticos, eles criam armadilhas para capturar os jogadores, capturar um monstro, capturar seja o que for. Narrativamente falando, se os jogadores pensarem um pouquinho, eles vão analisar e vão perceber que isso entrega muito mais o antagonista, como ele age, antes do encontro real com o vilão. Explorando uma dungeon, então, o grupo acaba descobrindo que há uma facção dentro daquele lugar. Só que essa facção, então, eles não matam as pessoas, eles simplesmente capturam usando suas armadilhas. E é o fato deles capturarem aventureiros, capturarem pessoas, que fala muito mais sobre como essa facção age do que encontrar um membro realmente. Uma questão de análise e inteligência. O Coringa, ele cria armadilhas que mostram a sua versão distorcida da justiça, e isso torna tudo muito mais memorável antes mesmo dele aparecer. Se você quer saber se uma armadilha realmente funcionou, perceba como seus jogadores agem depois de desarmá-la. O comportamento dos seus jogadores deve mudar. Eles devem andar mais cautelosamente pela dungeon, eles vão ouvir mais, eles vão planejar mais os seus próximos passos. Eles vão começar a respeitar aquela masmorra que você está criando. O grupo de jogadores, então, eles desarmam uma armadilha e, após fazê-lo, eles percebem então que essa armadilha era extremamente perigosa. Talvez pólvora esteja colocada na parede, talvez o túnel ia desabar sobre eles. Então isso muda completamente o ritmo daquela sessão, muda completamente o ritmo de como eles vão explorar a dungeon. Será que essa é a única armadilha que tem no lugar? Será que eu não tenho outras? Armadilhas icônicas, elas permanecem na mente dos seus jogadores, na mente dos seus espectadores, porque elas não eram apenas obstáculos descartáveis, e sim experiência. Armadilhas, elas não existem apenas para punir os seus jogadores, mas sim para criar escolhas, contar histórias e transformar a exploração em uma narrativa viva. Quando elas são bem usadas, elas ensinam os seus jogadores a respeitarem o mundo, a respeitarem o mestre e a pensar muito bem antes de agir. Nós, como mestres, não devemos usar armadilhas apenas para punir os jogadores, apenas para causar dano aos mesmos, mas para comunicar algo realmente real aos jogadores. O mundo pensa, ele age e reage às escolhas deles. E agora eu quero saber de vocês, já colocaram armadilhas nas suas campanhas para seus jogadores? Me conta como foi legal, foi divertido, foi meio frustrante? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que esteja com vocês, até mais!